Olá pessoal, sou o professor Gabriel de Física 2. Espero que vocês estejam bem. Espero também que vocês tenham visto o primeiro material que eu postei, que foi uma lista de exercícios com gabarito comentado. Esse agora é um segundo material para falar especificamente de máquinas térmicas. Lembrando que a gente já viu no primeiro período o capítulo 8, que foi uma revisão de estudo dos gases. A gente já viu o capítulo 9, que foi termodinâmica. Tá? Fechamos o capítulo 9 com a máquina térmica. E aí essa lista é para revisar justamente essa última parte aí, máquina térmica, que é um assunto meio complicado, né? Essa parte aqui, ó, que eu vou aqui envolver, ótica geométrica, a gente ainda vai ver, ok? Então, nosso objetivo para o primeiro período são três capítulos. Vimos os dois primeiros, o terceiro a gente ainda vai ver, ok? Vamos lá, vamos para a máquina térmica. Esse desenho aí, eu coloquei no caderno de vocês, é o desenho de uma locomotiva a vapor, né, que é o exemplo mais comum de máquina térmica. A gente viu que toda máquina térmica ela funciona com duas fontes. Eu vou escrever aqui em cima, ó. Tem uma fonte quente, que essa caldeira aqui é a fonte quente. A fonte quente é o Q1. E tem uma fonte fria, estou escrevendo aqui em cima, a fonte fria, que é o Q2. A gente viu o seguinte, que como essa máquina térmica funciona? A fonte quente, a caldeira, ela esquenta esse recipiente de água, a água que vai evaporar, vai criar vapor, muito vapor que é canalizado e vai movimentar esse pistão. Esse pistão vai para frente, vai para trás, com o objetivo final de mover a roda da locomotiva. Para você entender esse desenho por completo, a gente tem três situações importantes. Eu tenho a energia total produzida na caldeira, que é a fonte quente ali, o Q1. Você vai ter parte desse Q1 aí produzido, parte dele vai servir para movimentar as rodas da locomotiva. A gente chama isso de trabalho. O trabalho é energia útil, tá? Só que esse vapor que foi canalizado aqui, esse vapor canalizado, ele acaba esfriando e volta para sua fase líquida, para depois, olha a setinha, ó, retornar para a caldeira. Você entende que nem todo vapor é utilizado, parte dele é perdido pela fonte fria. Então a fonte fria, o Q2, é a perda de energia. Analisando esse nosso desenho aqui, eu consigo perceber o seguinte, que eu tenho um balanço de energia aqui, né? Parte da energia produzida, Q1, na caldeira, né, na queima ali de carvão, de lenha, parte foi utilizado, que é o trabalho, e parte foi perdido, que é o nosso Q2, fonte fria. Né? Essa aqui é a nossa primeira fórmula, que eu vou até destacar aqui para você, ó. Essa aqui é a nossa primeira fórmula, ok? Mas nosso objetivo principal vai um pouco além de entender esse balanço de energia que eu coloquei para vocês agora. O nosso objetivo principal é calcular o rendimento de uma máquina. Vocês viram até com o Marcelinho na Física 1 que rendimento é igual a energia útil sobre energia total. Se você analisar esse desenho que a gente fez aí, qual é a energia útil? A energia útil é o trabalho, né? Que é para movimentar as rodas da locomotiva, o útil é o trabalho. E a energia total foi produzida lá na caldeira, é o nosso Q1. Então está aí definida a primeira fórmula, que é essa, ó. Trabalho, deixa eu destacar aqui bem, ó. Trabalho rendimento é trabalho sobre Q1. Beleza? Segunda possibilidade de equação para rendimento, pelo menos por enquanto, né? Segunda possibilidade é essa, ó. Se você pegar nesse nosso balanço de energia aqui embaixo, ó, se eu pegar o trabalho, eu vou analisar o seguinte, que se eu jogar o Q2 para a esquerda diminuindo, eu vou ter que trabalho é Q1 menos Q2. Eu tenho essa segunda forma de balanço de energia aqui. Pego esse trabalho e jogo lá na primeira fórmula. Ó. Rendimento não é trabalho sobre Q1. No lugar de trabalho eu vou botar Q1 menos Q2. Vou ficar assim, ó, Q1 menos Q2 é o trabalho, dividido por Q1, né? Só substituir aqui o trabalho, ok? Se você melhorar essa fórmula, você vai perceber que o rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. Essa aqui é a nossa segunda forma de calcular rendimento. Está aqui ela, ó. Beleza, gente? Então, a gente viu que toda máquina térmica tem um balanço de energia, que é esse aqui, ó. Q1 é igual a trabalho mais Q2. E a gente viu que a gente tem duas maneiras de calcular rendimento. Trabalho sobre Q1 ou 1 menos Q2 sobre Q1, ok? Tudo que eu falei aqui bem rápido, para o vídeo ficar curto, tá no teu caderno. Inclusive esse desenho eu coloquei para vocês. Eu fiz o desenho no quadro, esse desenho dessa máquina, dessa locomotiva aí, para que vocês entendessem melhor. O primeiro exercício é esse aqui, ó.
Vamos a ele, é o P185 do livro, tá? Ele fala assim, ó, em 1 segundo, o vapor fornece 1.600 quilocalorias ao cilindro de uma máquina a vapor. Entende que, de cara aqui, eu já percebo que 1.600 é a energia total fornecida. Esse aqui é o nosso Q1, tá? Durante o mesmo tempo, são perdidos no escape, ou seja, ele vai perder energia perdida. Deixa eu voltar aqui, ó lá. O que é perdido é o Q2, é a fonte fria, tá vendo? O Q2 é a perda, Q1 é o total e o trabalho é o útil, né? Então, vamos voltar lá então. O tanto que foi perdido, o que foi perdido foi esse 1.600 aqui, ó. O que foi perdido é o Q2, ok? Calcule o rendimento dessa máquina. Mas antes de calcular o rendimento, eu vou calcular o trabalho. Ele não pede, né? Mas eu vou calcular o trabalho. Como é que eu poderia calcular o trabalho? Eu sei que Q1, percebi isso no outro slide, né? Analisei isso no outro slide, que o Q1 é igual ao trabalho mais o Q2. Bom, vou destacar a nossa fórmula, é sempre bom destacar, tá? Q1 vale 1.600, o trabalho eu quero calcular, ele não pediu na questão, eu estou calculando por conta própria, tá? E o Q2 vale 1.400, o trabalho aqui vai dar 200 quilocalorias, então tá lá posto e resolvida a primeira parte. Agora sim que ele manda a gente calcular rendimento, vamos lá. Rendimento, eu tenho duas formas, eu vou voltar aqui de novo, ó. Eu posso calcular rendimento por trabalho sobre Q1 ou 1 menos Q2 sobre Q1. Como eu calculei trabalho de propósito, para eu poder usar essa, ó, rendimento é trabalho sobre Q1. Tá lá, ó. Rendimento, trabalho sobre Q1. O trabalho, eu acabei de perceber que deu 200, né? O Q1, olhando no texto lá, vale 1.600. Esse rendimento aí vai dar 0,125, ou seja, 12,5%. O que significa esse número? Significa o seguinte, que de tudo que foi produzido na fonte, no Q1, o trabalho representa 12,5%, ele só utilizou 12,5%, tá? Vamos seguir um pouquinho além aqui, ó. Vou fazer em vermelho uma outra forma de calcular rendimento, qual é? Rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. Se você quiser usar essa fórmula, também dá certo. Deixa eu voltar aqui para ficar melhorzinho. Se você quiser usar essa fórmula, também pode, ok? Fica assim, ó. 1 menos o Q2, o enunciado diz que vale 1.400. O Q1 vale 1.600. Aqui também vai dar 0,125 ou 12,5%. Beleza? Então, a primeira parte de trabalho ele não pediu, tá? Eu calculei por conta própria. Mas são as possibilidades aí. Mais do que isso, a questão não tem nem como pedir para você, tá? Bom, tá aí feito o primeiro exercício. Vamos para o segundo, que tem mais um pouquinho de conteúdo aí. O segundo trata do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo específico que proporciona um rendimento máximo. Mas lembra que pela segunda lei da termodinâmica, esse rendimento nunca chega a 100%. Por que o rendimento nunca é 100%? Porque tudo que foi produzido no Q1 não pode virar trabalho. Sempre tem Q2, sempre tem perda. O rendimento nunca é 100%. O Carnot propôs um ciclo formado por... Isso aí dificilmente cai em prova, né? O ciclo de Carnot é um ciclo que tem duas adiabáticas com duas transformações isotérmicas. É um ciclo específico que melhora o rendimento da máquina térmica. Quando a questão fala para você que é ciclo de Carnot, você pode fazer o seguinte, ó, você pode aumentar a possibilidade. Além de saber que rendimento é trabalho sobre Q1, saber que é 1 menos Q2 sobre Q1, se ele falar que tem ciclo de Carnot, eu posso ter uma terceira possibilidade de cálculo de rendimento, que é 1 menos T2 sobre T1. Então, eu tenho aí agora 3 fórmulas para calcular rendimento. Essa última é só quando é ciclo de Carnot, ok? Que é um ciclo que melhora aí o rendimento da máquina. Esse exercício, ele diz que o trabalho vale 1.600 joules. Ele falou que a fonte quente T1 vale 127 graus Celsius. E aqui eu já vou chamar atenção para 400 Kelvin, né? Esse é o nosso T1. A fonte fria trabalha com 27 graus Celsius. E a gente já passa, lembra que a gente tem até um OBS desse no caderno. A temperatura sempre na escala Kelvin, né? 27 equivale a 300 Kelvin.
Então, assim, resumidamente, a questão deu para você o trabalho, deu para você o T1 e o T2, ok? E falou que é o ciclo de Carnot, então cabe o que está no nosso quadrinho ali, os cálculos de rendimento, aquela última parte lá agora está acrescentada. Primeira coisa que ele pede aí, vamos que vamos, ó, letra A, mas é aqui em rosa, tá? A letra A ele pede o rendimento dessa máquina. Se você analisar os dados que eu tenho, o que eu tenho de dados aqui? Eu tenho o trabalho, que vale 1.000, eu tenho T1, que vale 400, e tenho T2, que vale 300. Se você analisar as possibilidades de cálculo de rendimento, que são 3 possibilidades, eu vou usar a última forma, né? Porque eu não tenho trabalho eu tenho, não tenho Q1, não tenho Q2, a única possibilidade de cálculo de rendimento que eu tenho é essa, ó, que rendimento é 1 menos T2 sobre T1. As duas primeiras fórmulas para rendimento não tem como fazer por enquanto, tá? Bom, pega a nossa fórmula, a gente sempre é bom destacar a fórmula, né? E vamos substituir os valores, ó. 1 menos T2 vale 300, T1 vale 400, aí você depois faz com calma essa conta, isso aí vai dar 0,25 ou 25%. Então tá lá a letra A feito, tá? Letra B. Ele quer saber a quantidade de calor retirado da fonte quente. Ele quer saber o Q1, né? O que ele quer saber aí é o Q1. Se eu analisar aqui, ó, se eu usar essa aqui agora, ó, rendimento é trabalho sobre Q1. Vamos destacar a fórmula de novo para ficar bem organizado. Vai ficar o seguinte, o rendimento eu já vi que vale 0,25. O trabalho está no texto que vale 1.000. O que ele pede nessa letra B é o calor da fonte quente, é o Q1, tá? Faz depois com calma, você vai ver que o Q1 vai dar 4.000 joules, ok? Por último, a letra C, ele quer saber o calor rejeitado para a fonte fria, ele quer saber o Q2, né? Acho que fica fácil. Q2 é o seguinte, ó, eu posso usar, aí eu vou até mudar a cor porque não está aqui, tá? Lembra que tudo que foi produzido, parte é utilizado e parte é perdido, olha lá. Isso é um balanço de energia, né? Q1 é igual a trabalho mais Q2. Pegou a fórmula, vamos destacar essa fórmula, vamos substituir os valores agora. O Q1, eu acho na letra B que vale 4.000. O trabalho está no enunciado que vale 1.000. Vamos calcular aqui o nosso Q2, tá? Q2 aqui vai dar 3.000 joules. Pessoal, é o seguinte, a minha ideia aqui foi relembrar a máquina térmica. Se você entendeu o que eu falei, se você percebeu que tem ciclo de Carnot, que eu tenho 3 formas de calcular rendimento e que eu tenho um balanço de energia que mostra que sempre tem perda, que o rendimento nunca é 100%, que isso é a segunda lei da termodinâmica, eu acho que você está em dia com máquinas térmicas, tá? Então é isso, um grande abraço para vocês. Esse é o material 2, ok? O material 1 já está lá no site. Um abraço.